Você sabia que Deus tem promessas incríveis para fortalecer os laços entre pais e filhos? Descubra como aplicá-las hoje mesmo. Hoje vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o papel dos pais e filhos e como viver essas promessas transforma famílias. Você sente que às vezes é difícil ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor? Vamos ver como essa promessa pode mudar isso. Qual promessa bíblica tem impactado sua família? Comente nos comentários. Estamos estudando a lição de número 9 da classe de adultos, que tem o tema Promessas para Pais e Filhos. O texto áureo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessas para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse texto destaca uma promessa gloriosa para aqueles que honram seus pais: longevidade, longevidade e bem-estar. No entanto, essa promessa também carrega uma responsabilidade séria. Muitos jovens negligenciam o princípio da honra, permitindo que a desobediência, o orgulho ou a influência de uma sociedade secular desestruturem as bases familiares. A desonra traz consequências, pois o rompimento do respeito aos pais abre portas para conflitos e afastamento da bênção divina. Por outro lado, os pais devem cuidar para não provocar seus filhos. A ira, Efésios 6:4. A falta de paciência, o excesso de rigor ou a negligência espiritual pode levar ao distanciamento emocional e à perda da autoridade espiritual no lar. O relacionamento entre pais e filhos precisa ser baseado no amor, no exemplo e na comunhão com Deus. A verdade prática: entre os desafios e responsabilidade, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Reflita sobre como tem sido sua postura no relacionamento familiar. Como filho, você tem honrado seus pais em palavras, atitudes e respeito? Honrar vai além da obediência. Significa demonstrar amor, gratidão e reconhecer sua autoridade. Como pai ou mãe, você tem assumido a responsabilidade de instruir seus filhos nos caminhos do Senhor, com sabedoria e paciência? A bênção de Deus no lar começa quando cada membro entende e cumpre o papel que ele designou. Ore pedindo a Deus que restaure e fortaleça os laços familiares em sua casa para que o amor, a proteção e a bênção sejam marcas constantes do seu lar. Que o relacionamento entre pais e filhos seja um reflexo da graça de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos, capítulo 127, versículo 3 ao 5 e Efésios 6, versículo 1 ao 4. Esses textos revelam a importância do relacionamento entre pais e filhos, como parte do plano de Deus para o bem-estar familiar e espiritual. Contudo, uma advertência se destaca: a negligência dessa dinâmica pode trazer sérias consequências. Pais que falham em criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor correm o risco de vê-los desviar-se do propósito divino. Ao mesmo tempo, filhos que desprezam a obediência e a honra aos pais podem afastar-se das promessas de Deus, colocando em perigo sua paz e prosperidade. Ambos os lados devem lembrar que a família é uma herança sagrada e a desordem nesse núcleo afeta não apenas os indivíduos, mas também a sociedade como um todo. Uma aplicação pessoal: reflita sobre seu papel dentro da sua família. Como filho, você tem obedecido e honrado seus pais? Como pais, de formas de agradar ao Senhor? Como pai ou mãe, você tem sido exemplo de guia espiritual para seus filhos? Pense na metáfora das flechas em Salmos 127:4. Assim como um arqueiro precisa de precisão e cuidado para lançar suas flechas ao alvo, os pais devem moldar seus filhos para que sigam o caminho certo. E como filhos, devem reconhecer que nossa honra e obediência são parte essenciais para alcançar o bem que Deus promete. Hoje, peça a Deus que restaure e fortaleça o relacionamento familiar para que o lar seja um ambiente onde todos experimentem a alegria, proteção e direção. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo objetivo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E o terceiro objetivo, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. A introdução:
Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos, mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em de que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Ponto 1. Relacionamento bíblico entre pais e filhos. Subtópico 1. Pais e filhos. A leitura bíblica em classe, em Salmo 127, os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Eles são como flechas na mão do valente, são úteis e importantes para a sociedade. Eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Os pais se sentem realizados e felizes, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé. A herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Uma advertência. É importante lembrarmos que, embora os filhos sejam uma bênção divina e um legado precioso, muitos pais falham em compreender a profundidade desta responsabilidade. Não se trata apenas de prover o básico, mas de formar seus filhos espiritualmente, educá-los na palavra de Deus e prepará-los para serem flechas afiadas na sociedade. Se os pais negligenciassem esse papel, o impacto pode ser negativo, prejudicando a continuidade desta herança divina. Uma aplicação pessoal. Reflita sobre você como pai, mãe ou filho. Ter vivenciado essa responsabilidade? Se você é pai ou mãe, como tem cultivado a fé e a educação espiritual em sua casa? Você tem dedicado tempo para ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor? Se você, filho, tem honrado seus pais e valorizado a educação que eles oferecem? A herança do Senhor não se refere apenas ao presente, mas ao legado espiritual que será transmitido às gerações futuras. Comprometa-se hoje a perseverar e fortalecer essa herança, sabendo que é uma responsabilidade e um privilégio diante de Deus. Subtópico 2. O mandamento com promessas para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempos longos sobre a terra. Uma advertência. É importante lembrar que a promessa de bênçãos está condicionada à obediência e honrar os filhos aos pais. Quando os filhos ignoram esse mandamento, não apenas desagrada a Deus, mas também abre mão da promessa de proteção, prosperidade e longevidade que ele oferece. Além disso, a desonra aos pais pode trazer conflitos familiares, perda de relacionamento e sérias consequências espirituais. Portanto, é necessário que os filhos reflitam sobre o impacto de suas atitudes diante desse mandamento divino. Uma aplicação pessoal. Como filho, pergunte-se: tenho honrado meus pais como Deus ordena? Tenho demonstrado respeito, gratidão e obediência a eles? Reflita sobre o valor dessa promessa divina e reconheça que honrar seus pais é uma expressão prática de sua fé e obediência ao Senhor. Se você é pai ou mãe, incentive seus filhos a viverem de acordo com esse princípio, ensinando-os com amor e exemplo para que compreendam o valor desse mandamento. Comprometa-se a fortalecer esses laços e a viver de forma que as bênçãos prometidas por Deus se tornem uma realidade em uma família. Subtópico 3. Mandamentos e bênção para pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, este não deve provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. A parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé. Cristo. Uma advertência: pais que negligenciam sua responsabilidade espiritual e emocional com os filhos pode causar feridas profundas e afastá-los do caminho do Senhor. Ao provocar ira ou ao aplicar disciplinas sem amor e sabedoria, os pais podem criar um ambiente tóxico onde o respeito e a união são comprometidos. É vital lembrar que a criação dos filhos pode ser apenas autoritária, mas conduzida com amor, paciência e oração constante. Uma aplicação pessoal. Se você é pai ou mãe, reflita: tenho criado meus filhos com paciência e cuidado, promovendo um ambiente de crescimento espiritual?
Busque em Deus sabedoria para aplicar a disciplina de forma justa e amorosa. Fortaleça sua relação familiar como uma bênção de Deus. Se você é filho, reconheça seus pais não são perfeitos, mas estão em constante aprendizado na jornada de criar. Ore por eles e demonstre gratidão pelo esforço que fazem. Valorize sua família como um presente divino e comprometa-se a contribuir para o lar onde o amor, o respeito e a fé estejam presentes. Ponto 2. O cuidado dos pais com os filhos. Subtópico 1. Cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma das maiores responsabilidades é a cultivar o ensino da palavra de Deus. Na família, isso é base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Uma advertência: pais que negligenciam o ensino da palavra de Deus perdem a oportunidade de plantar sementes eternas no coração de seus filhos. O mundo oferece muitos valores distorcidos e se os pais não assumirem o papel de orientadores espirituais, os filhos podem buscar referência fora da vontade de Deus. Lembre-se, a ausência do ensino bíblico no lar cria um vazio que será preenchido por influências negativas. Uma aplicação pessoal: pais, avalie, vocês têm dedicado tempo para ensinar a palavra de Deus em casa? Aproveitem momentos simples do dia a dia para transmitir valores cristãos, orar com os filhos e compartilhar experiências espirituais. Incentive o envolvimento deles na igreja e mostre com suas vidas o exemplo de amor e obediência ao Senhor. Filhos, reflitam sobre: vocês têm ouvido os conselhos de seus pais e valorizado o ensino que recebem? Mostre gratidão por pais que se preocupam com a sua formação espiritual e demonstre o desejo de crescer na fé, participando das oportunidades na igreja e no lar para aprender mais sobre Deus. Subtópico 2. Prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Uma advertência: pais que colocam o trabalho, os compromissos ou até mesmo as atividades da igreja acima da família podem causar feridas emocionais e espirituais em seus filhos e cônjuges. O desequilíbrio das prioridades leva a relacionamentos fragilizados e pode prejudicar o testemunho cristão. Cuidar da família não é apenas uma opção, mas um mandamento divino e uma expressão prática do amor cristão. Uma aplicação pessoal: pais, analisem sua rotina. Vocês têm dedicado tempo de qualidade ao cônjuge e aos filhos? Lembre-se de que a maior igreja que Deus confiou a vocês é a sua própria família. Um lar saudável reflete o cuidado de Deus e fortalece a igreja local. Filhos, valorize seus pais. Entendam que eles também enfrentam desafios e precisam de amor e compreensão. Busque juntos o equilíbrio para que o lar seja um lugar de apoio mútuo e crescimento espiritual. Subtópico 3. Disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, pais têm responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionados anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. Uma advertência: uma disciplina sem amor pode gerar mágoas e distanciamento emocional entre pais e filhos. Da mesma forma, a ausência de limites pode levar à desobediência e à irresponsabilidade. Os pais precisam buscar sabedoria em Deus para equilibrar a correção com afeto, mostrando aos filhos o caminho certo com firmeza e ternura. Uma aplicação pessoal: pais, reflitam: suas ações estão equilibrando a correção e o incentivo? Avalie se a disciplina que aplicam está gerando crescimento espiritual e emocional nos seus filhos, ou se há necessidade de mais demonstrações de carinho e encorajamento. Filhos, compreendam: a disciplina é uma expressão de cuidado e amor. Honre seus pais, reconhecendo seu esforço para criar um ambiente seguro e saudável. Ambos, pais e filhos, devem buscar um relacionamento fundamental no amor de Cristo. Ponto 3. Bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para a prosperidade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma
promessa do derramamento de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chama. Nesse sentido, a promessa de uma vida imensa no Espírito Santo para os nossos filhos. É uma promessa divina mediante o Espírito para que os nossos filhos, portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Que não venhamos negligenciar as bênçãos para a nossa posteridade. Nossos filhos recebem promessas de Deus e que nós venhamos estar buscando em oração e apresentando essas promessas aos nossos filhos para que eles possam alcançar essas promessas. Subtópico 2. Família. Lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam em suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Uma advertência: se o lar não for um ambiente de amor, acolhimento e ensino da palavra, os filhos buscarão orientação e apoio em outros lugares, possivelmente afastando-se de Deus. É responsabilidade dos pais criarem um ambiente onde os valores bíblicos sejam vividos e ensinados diariamente. Uma aplicação pessoal: pais, pergunte-se: meu lar tem sido um lugar de bênção e edificação espiritual para meus filhos? Reserve tempo para orar e ensinar a palavra de Deus com dedicação. Um lar fundamentado em Cristo é o maior legado que você pode deixar. Filhos, valorize a oportunidade de crescer em um ambiente de fé. Aproveitem os momentos de culto doméstico e compartilhe suas lutas com seus pais. Deus abençoe as famílias que se unem em oração e compromisso com a palavra. Subtópico 3. Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritual. Uma advertência: a ausência de proteção e diálogo no lar pode abrir brechas para influenciar externas nocivas. Se os filhos não encontram refúgio e sabedoria em casa, corre o risco de buscar resposta em lugares que podem desviá-los do caminho de Deus. Uma aplicação pessoal: pais, reflitam: meu lar é um refúgio seguro para meus filhos em todas as áreas da vida. Invista o tempo em ouvir, aconselhar e guiar seus filhos, com base na palavra de Deus. Filhos, saiba que seus pais são dados por Deus para protegê-los e orientá-los. Busque nele apoio e abrigo para enfrentar os desafios, confiando que a proteção de Deus se manifesta também por meio da família. Conclusão: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre nossa casa, sobre nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busque em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Hoje vimos como as promessas de Deus podem transformar a sua família. Que tal começar essa jornada agora mesmo? Você que aprendeu, te convido a compartilhar com outras pessoas essa lição. Deixe seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Comente nos comentários. Deus os abençoe e até a próxima aula.